Nós fomos procurados por moradores do bairro do São Jorge, porque eles estão reclamando da falta de abrigo de ônibus naquela região. Então, nós convocamos o nosso videorepórter WT, William Tavares, para conferir de perto essa reclamação. E a gente quer saber do WT se os passageiros ficam na chuva aguardando o ônibus quando está chovendo e se ficam no sol quando o sol está a pio. WT, não tem abrigo de ônibus? É somente essa placa aí, as pessoas ficam relento, é isso? Infelizmente, viu, Wilson? Nada de abrigo, nada de ponto de ônibus por aqui. O que tem mesmo é parada. Pense na dificuldade. Tá um calorão danado. Pense no calor. Quando não é calor, é muita chuva, é transtorno. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para que você possa acompanhar, Wilson. Exatamente nesse trecho aqui que eu estou, os moradores, eles esperam de maneira improvisada. Eu estava apurando algumas informações. Além dessa parte aqui, mais à frente, lá na frente existe um carro da Equatorial que está fazendo uma manutenção. Lá também tinha uma parada de ônibus. Essas paradas já não existem mais, o que já era ruim ficou pior. As paradas não existem mais e elas foram colocadas aqui para a parte da frente. Eu vou caminhar para conversar mais à frente porque o Fique Alerta foi chamado por um morador, pelo Josivan, que aguarda a nossa reportagem ali na frente. Eu vou caminhar para que a gente possa falar sobre este problema. E ainda tem outro detalhe, viu, Wilson? Os ônibus não estão entrando mais nesse ponto que eu comecei, que eu fiz a entrada ao vivo. Vou me aproximar aqui do Josivan para a gente bater um papo e conversar sobre esse problema. Josivan, eu estava explicando aqui para o Wilson que realmente a situação de você está difícil, não é? Boa tarde. Boa tarde, Williams. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos da audiência da TV Pajuçara. Realmente, a situação aqui está muito difícil, né? Nós tínhamos aqui essa situação, né, desde a época da outra empresa, se trocou a empresa e a dificuldade maior agora, que o DMTT coloca aqui, é o ponto de retorno, né? Nós tínhamos um terreno onde os ônibus faziam a volta e esse terreno vai acontecer um novo empreendimento, né? Um novo prédio vai ser erguido e assim, o que a gente pede do DMTT é sinalização, entendeu? Os ônibus sempre ficaram aqui no antigo terminal, no Planalto, no São Jorge. E agora eles estão com essa dificuldade, que não quer que o ônibus entre. E assim, como vocês estão conferindo nas imagens, eles colocaram 2 pontos de ônibus numa situação precária, entendeu? Ponto não, na verdade são paradas de ônibus. Então, tudo isso tem atrapalhado a comunidade, né? Tudo isso tem atrapalhado a comunidade. Eu, desde segunda-feira que eu venho acompanhando aqui, levantando 4h30 da manhã para acompanhar os moradores, gravando, colhendo o depoimento, entendeu? Passando para o DMTT. Ontem e hoje de manhã, teve uma fiscalização de transporte, mas assim, não é suficiente. O DMTT tem que investir em fiscalização de trânsito, né? O espaço tem sim para fazer a volta, entendeu? São Jorge, ele tem uma defasagem no transporte público, não é de hoje. A TV Pajuçara é parceira aqui da comunidade e por diversas vezes acompanhou protesto, manifestações pedindo melhoria nesse transporte público aqui do bairro. Eu vou até aproveitar, Wilson, para caminhar aqui um pouquinho com o Josivan, porque, por exemplo, tiraram as paradas de ônibus, vou pedir licença aqui ao Josivan, tiraram as paradas de ônibus que ficam aqui na rua Santa Amália. Mais à frente, você que está em casa está vendo a Josefa de Melo, ou seja, o ônibus vem pela Josefa de Melo e dobra exatamente nessa rua que a gente está entrando agora. Aí, só para reforçar, olha o matagal que tem aqui na parada de ônibus, Wilson. A placa, até colocaram ali na frente a placa, né, sinalizando que é uma parada de ônibus. Inclusive, até antes da entrada ao vivo, cheguei a conversar com uma trabalhadora que estava se deslocando ao local de trabalho. O ônibus fez exatamente este percurso. Os passageiros ficam aguardando na rua principal da comunidade porque tem medo disso daqui. Olha só, o matagal, né? Quem vai sair 4h30 da manhã, 5, ou vai chegar à noite, ou precisa sair à noite para resolver algum problema, ou até mesmo ir trabalhar, que a gente sabe que tem uma turma que também trabalha durante a madrugada e tem que pegar ônibus depois. Aí como é que você vai esperar o ônibus diante de um cenário como esse? É por isso que a comunidade fica reforçando junto ao órgão responsável e cobrando uma solução para esse problema. Não é apenas um abrigo de ônibus, mas que ele fique num ponto acessível para a comunidade pegar tranquilamente esse transporte alternativo, principalmente para essa turma, né, que sai logo cedo, que precisa também chegar tarde ou sair tarde de casa. Olha só como é esquisito por aqui, até pelo dia ninguém quer esperar o ônibus por aqui. Por isso que o Fique Alerta foi chamado,
a gente fica na expectativa, não é, Wilson? E também cobrando uma resposta mais firme, mais efetiva sobre essa situação e torce também que tudo seja resolvido, porque foi como foi colocado pelo Josivan. Os moradores já esperavam numa parada de ônibus, sem comodidade alguma. Tiraram as paradas de ônibus, os ônibus eles não entram mais na comunidade, eles não entram mais, a gente vai voltar só para finalizar aqui mostrando a Rua Santa Maria. Então os ônibus antes, eles vinham pela Josefa de Melo e faziam exatamente o percurso que a gente vai finalizar mostrando aqui. Vou apressar um pouquinho os passos, ao vivo é assim mesmo, vou apressar um pouquinho para que a gente possa mostrar lá na frente. Então, quando o transporte coletivo ele saía da Josefa de Melo, não tinha abrigo, mas pelo menos a comunidade se sentia mais segura, porque a gente observa, né, que tem casa de um lado, casa do outro, então tem estabelecimento comercial aqui na comunidade, então todo mundo esperava tranquilamente. Agora, os moradores saem desse ponto e vêm exatamente para esse outro aqui que eu vou mostrar, né? Para esse ponto de ônibus que a gente mostrou há pouco tempo, mais à frente e diante desse matagal. Ninguém merece passar por isso, não é não, meu amigo Wilson Júnior? Volto contigo. Pois é, WT, veja bem, queria aproveitar que o Josivan está aí, e qual seria o ponto que eles queriam? Que tivesse antes o que estava sendo utilizado antes, ou tem outro ponto específico para que as pessoas possam? Claro que aí esse local foi colocado aí, pelo que eu percebi, eles estão querendo, primeiro, um abrigo, para que as pessoas se abriguem do sol e da chuva. Eu falei até o sol a pio, mas é a pino, né? O sol daquele que vem torrando tudo, e na chuva as pessoas ficam descobertas sem nenhuma proteção, porque é só a placa. Eu quero saber, eles querem o abrigo e também um local onde as pessoas possam ficar em segurança? É isso mesmo, Josivan? Vamos lá, Wilson, eu vou transmitir para ele essa pergunta. O Wilson está perguntando, Josivan, se vocês querem mesmo o abrigo em um local mais seguro para ficar esse ponto de ônibus. É isso a principal demanda? Então, hoje a nossa principal demanda é que haja fiscalização, que o ônibus volte a entrar aqui no antigo terminal. O que falta é a fiscalização de trânsito. A rua está sinalizada. O problema é que a gente tem comerciante aqui que para moto em frente no local que não era para ser parado moto, coloca bicicleta e isso atrapalha demais o transporte público. A gente entende que o motorista de ônibus, ele não pode se responsabilizar por um carro que ele bate, até porque um carro em um estacionamento irregular atrapalha muito o transporte público, entendeu? Agora, o que me surpreende é o DMTT retirar, né, esses pontos de ônibus aqui que a gente tinha, colocar em um matagal desse, sendo que a gente já pediu diversas vezes essa sinalização e não foi efetuado pelo departamento. Pra você ter ideia, aqui, ó, isso aqui era um quebra-mola, foi retirado e até agora não foi implantado outro. Agora, as placas que estão prejudicando a população, porque prejudicando a população, porque esse pessoal que implanta, que diz que entende de ônibus, na verdade eles não pegam ônibus, eles precisam ouvir a população de Maceió, que é o povo que sai cedo, que sai 4h40 da manhã, que um ônibus que quebra, ontem mesmo quebrou um ônibus aqui de 5 horas, então assim, ontem mesmo à noite o ônibus passou aqui com fogo, então assim, é incrível, é uma situação que deveria ser punida, a cidade de Maceió já não deveria mais estar rodando, porque é a empresa que menos trouxe ônibus, né? E assim, a gente fica à disposição e a gente agradece o jornalismo da TV Pajuçara por esse apoio aqui nas comunidades. Valeu, Josivan, muito obrigado, viu, por sua participação. Acho que foi bem explicado, não é, Wilson? A gente vai seguir acompanhando de perto tudo isso. Volto contigo. Muito bem, WT, muito obrigado. Agradeço o Josivan, que é um grande guerreiro lutando para que as pessoas possam, logicamente, ter aí a sua cidadania, seu respeito aí, o respeito, inclusive, na hora de pegar o seu coletivo, né? Isso aqui é uma coisa absurda, né? Em pleno século XXI, até parece que a gente está falando de uma coisa há 20 séculos atrás, né? Enfim, mas está aí. É local, infelizmente é na nossa capital, também é uma capital turística, né, linda, maravilhosa, mas com essa situação. Nós procuramos o DMTT e também estamos aguardando respostas sobre isso. Pelo que eu percebi, pelo que o Josivan citou, é o seguinte, o DMTT percebendo que os ônibus estavam tendo dificuldades para parar, porque as pessoas paravam no local que é ponto de ônibus, moto, outras coisas mais, ao invés de multar a quem para errado e atrapalha o ônibus a parar, eles tiraram o ponto de ônibus e colocaram num local extremamente perigoso, né? Bastante ermo, sem nenhuma proteção para as pessoas. Não é melhor punir quem está desrespeitando a lei de trânsito? Porque se a placa está dizendo que ali é uma parada de ônibus, você não pode parar carro, caminhonete, moto, botar barraca, botar nada ali, a não ser que o ônibus vá parar para poder descer, embarcar e desembarcar as pessoas. É isso, é aquela história. É você, a traição, você achou a mulher no sofá e jogar o sofá fora. Sabe aquela história que conta isso? Enfim.